Você já parou para pensar o que campos distintos como arqueologia, economia e geografia podem ter em comum? Além dos aspectos mais óbvios, algo que talvez você não saiba é que essas áreas utilizam as chamadas equações diferenciais ordinárias em alguns de seus estudos, como nos casos de datação de artefatos utilizando carbono 14, cálculo de juros ou projeções de crescimento populacional. Nessas equações diferenciais, também conhecidas como EDOs, a função incógnita depende apenas de uma variável independente. Aqui, uma relação é expressa entre uma função e suas derivadas, em que a solução das EDOs é qualquer função y igual a f de x com n derivadas que satisfaçam as equações. As EDOs podem ser classificadas conforme sua ordem. Por exemplo, existem equações diferenciais ordinárias de primeira, segunda, terceira, enfim, n ordens, e essa ordem é determinada a partir da maior derivada que ela apresenta. Antes de nos aprofundarmos, você precisa saber que as equações diferenciais ordinárias também podem ser classificadas como lineares ou não lineares. São lineares quando as incógnitas e suas derivadas aparecem em uma soma, em que cada parcela é um produto de alguma derivada das incógnitas e uma função que não depende das mesmas. Já as equações não lineares são aquelas que não podem ser estabelecidas como as anteriores. A equação que representa a oscilação do pêndulo, derivada segunda do ângulo θ em relação ao tempo, mais uma constante que multiplica seno de θ igual a zero, é não linear, devido ao produto do termo seno de θ com a constante g sobre L. Que tal conhecermos algumas equações de primeira ordem? As equações diferenciais de primeira ordem são equações que envolvem as primeiras derivadas, com variáveis x, y e y'. Dentre as equações diferenciais de primeira ordem estão as do tipo linear. Essas são equações do tipo y' mais p de x vezes y igual a q de x, em que para p de x igual a zero, ficamos apenas com y' igual a q de x, cuja solução geral é y igual a uma primitiva de q de x mais uma constante c qualquer. De modo geral, as equações diferenciais lineares de primeira ordem são facilmente solucionadas utilizando como fator integrante a exponencial de uma primitiva de p de x. As equações separáveis de primeira ordem são equações que permitem separar as suas variáveis para chegarmos a uma solução integrando ambos os lados de uma igualdade. Para resolvermos a equação h de y dy igual a g de x dx, mantemos de um lado do igual o y com os seus dy e do outro o x com os seus dx. Depois, basta integrar de um lado em relação a y e do outro em relação a x. Já as equações diferenciais ordinárias de primeira ordem y' igual a f de x e y, expressas por m de x e y mais n de x e y, vezes y' igual a zero, são chamadas exatas se a derivada parcial de f de x e y em relação a x for igual a m de x e y, e a derivada parcial de f de x e y em relação a y for igual a n de x e y. Interessante, não é? E ainda há muito a ser explorado quando falamos em equações diferenciais lineares de ordem superior. A dica, então, é continuar pesquisando. Até a próxima!